A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor, e a todos uma esperança de salvação para a nossa nação e o mundo. Aqui é a missionária Leni, com a voz ainda cansada, estou em recuperação do Covid-19, mas não posso me calar. Observando a palavra de Deus, eu vejo o quanto tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Relatado em Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores. A palavra do Senhor é muito clara. Jesus sempre nos esclareceu a verdade. É necessário nós andar pela verdade. A partir do verso 7 vem dizer assim: porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Meus amigos, meus irmãos, Igreja do Senhor, como que esse evangelho será pregado em todo o mundo se nós nos calarmos? É necessário que nós continuamos falando. Só que fica difícil de continuarmos falando se há a ameaça de sermos nos entregados à morte. Mas aí eu pergunto, onde estão os homens, mulheres, com o mesmo amor de Paulo? Quando foi avisado que se chegasse a Jerusalém, poderia ser morto. Mas ele se dispôs, ainda que eu morra, mas eu vou continuar fazendo a obra daquele que me enviou, que era o Senhor Jesus. Amados, é necessário que nós despertarmos. É necessário que nós acordamos desse sono da negligência. Ainda que sejamos entregues à própria morte, mas é necessário que nós não nos calamos, porque a promessa de vencer, a promessa de receber a coroa é para aqueles que vêm ser fortes, firmes e constantes até o fim. Ainda que sejamos entregues, mas não podemos nos calar. É necessário tomarmos cuidado, porque nós precisamos andar na luz, porque não há nada que fazemos que vai ficar oculto. É necessário tomarmos cuidado com os prazeres de curto prazo, que está cheio a face da terra de prazeres de curto prazo. A normalidade de tudo que nós estamos vivendo nada mais é se não for o princípio das dores. Passo a passo estão tirando nossa liberdade e nós estamos indo juntos, como se tudo fosse normal. Se você for observar pai e mãe, os filmes, os desenhos, as ficções, são de derramamento de sangue, manipulação mental. E depois vemos jovens, pais, mães, maridos, mulheres, matando por razões não encontradas. Não sabem que são ações maléficas, atraídas por pessoas do mal, atraídas por obras ocultas, maléficas, e entrando pela sua porta, pelas nossas portas, e colocando em risco a família inteira, a igreja inteira. E o pior, em fração de segundo, podemos perder a nossa salvação, que é uma eternidade para sempre.
É necessário. Aparentemente está tudo bem, mas todos os dias pessoas lindas, como crianças, jovens e de todas as idades, estão sendo mortas, estão suicidando-se, e parece que tudo está normal. É nos países de primeiro mundo, é em todo o mundo, pessoas fazendo aí, trazendo mortalidade a muitos, praticando como se vê nas ficções dos filmes, dos vídeos sangrentos, dos jogos sangrentos, que talvez nossos filhos, nossos netos estão lá, e você pai, você mãe, está dando por normal. É necessário tomarmos cuidado, porque a palavra vem dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar. Você tem instruído, pai, o teu filho no caminho que deve andar? Como nós fazemos diante dessas leis colocadas diante de nós, que nos proíbe de falar a verdade? E nós estamos dando vazão e obediência às leis opostas pelos homens. E onde fica a Bíblia? A verdade absoluta, a verdade capaz de salvar o mundo, capaz de salvar nossos filhos, nossa casa, a igreja. E nós calamos diante das leis humanas. Cuidado, criador de leis, sem diretriz de Deus, oposta à palavra de Deus, como a ideologia de gênero, os direitos humanos, o livre-arbítrio distorcido, tudo se tornou homofobia. Não podemos falar nada, que nós estamos agindo como se nós fôssemos homofóbicos, e com isso nós calamos para não sermos taxados, perdendo a nossa identidade, perdendo a nossa origem, a nossa essência de cidadão do céu, de cristão, de verdadeiros homens e mulheres chamados para defender a família, para defender a palavra de Deus na terra, pregar a verdade como ela é, para que vidas sejam salvas e não morra com o pecado. Ou nós falamos a verdade, ou nós calamos diante da mentira, para nós não sermos aí taxado, deixando falar mais alto a mentira. É necessário que nós revimos o quadro que nós estamos vivendo, para nós não nos tornarmos covardes. É necessário nós acordarmos para não deixar a igreja, não deixar a nossa casa sucumbir, que criamos juízo como igreja, que criamos juízo como líderes eclesiásticos, que criamos juízo, que criem juízo líderes da nação, líderes da igreja, para não deixarmos sucumbir. Prepara-te, ó igreja, Jesus está voltando, não sabemos o dia, mas quando verdes tudo isso que eu li em Mateus 24, sabemos que não é o fim, mas é princípio das dores. Se falamos a verdade, somos vistos como as atitudes e sentimentos preconceituosos, mas se calarmos, não vamos ser punidos por homens, mas vamos ser punidos pelo dono da verdade, que é Deus.
Nós precisamos mudar o formato de sermos cristãos urgentemente. Não podemos ir na ideia de alguns idealizadores. Diz que não podemos falar. Essas leis que estão criando, nós cristãos não podemos andar segundo elas, porque senão, além de perder a nossa salvação, ainda vamos ser cúmplices da mentira e vamos levar um povo inteiro para o inferno. Se nós formos dar ideia e andar segundo essas leis, aonde fica a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a verdade absoluta antes de tudo? Não vamos deixar de lado a palavra de Deus. É necessário que nós despertamos. Precisamos deixar de sermos cumpridores apenas das leis humanas, distorcida da verdade, e é necessário nós voltarmos para a palavra de Deus, ainda que nos custe a vida, porque a palavra afirmou que vamos ser tentados sim, porém se formos fiéis até o fim, até a morte, será nos dado a coroa da vida. Que nós possamos orar, porque nós estamos vivendo o princípio das dores e não podemos covardearmos, nem com nós mesmos, e nem com os nossos filhos, e nem com a nossa família. Desperta-te, ó Pai, ensina o teu filho o temor de Deus. Não paga para ver teu filho ir para o inferno. Não paga para ver nós descermos a sepultura e encontrar com Satanás, mas que nós possamos vigiar para salvar nós mesmos e todos quanto podermos alcançarmos com a verdade. Desperta-te, ó igreja, porque o fim está próximo. Tudo o que está acontecendo, esta revolta da natureza, tudo que nós estamos vendo acontecer é cumprimento da palavra. Deus está chamando a atenção da igreja, Deus está chamando a atenção da nação e do mundo. Desperta-te, porque já é a última hora.